Você, tudo bem? Pastor Donizete Pereira, estamos aqui em mais uma Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo ao canal, seja bem-vinda a essa aula. E o Espírito Santo nos dirige para que o nome do Senhor seja glorificado. Estamos chegando no fim do trimestre da Escola Bíblica Dominical, Batalha Espiritual. Queremos louvar pela vida do pastor Ezequias Soares, que foi o elaborador, desta revista da Escola Bíblica Dominical. Estamos quase no fim já, 12ª lição, Vivendo em Constante Vigilância. O textual está inserido no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. Vigiai e estar firmes na fé, portai-vos. Tá? A verdade prática está a vigilância na fé cristã, significa permanecer de acordo quando a vinda de Cristo, atento no zelo de não se afastar de Jesus e permanecer com cautela contra os falsos profetas. Tá? A leitura bíblica em classe está registrada em Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 41. Tá? Vai se destacar aqui nessa leitura bíblica em classe o Getsemane. E o versículo 41, Jesus vai mencionar vigiai e orai. Já é um ensino, Primeiro vigiamos e oramos, Muitas pessoas aí, se ora muito, orar tem que orar mesmo, mas é o que se destaca aqui que Jesus ensinando já os seus discípulos é vigiai. Nós temos muito que vigiar, tá? E é obviamente falar com Deus através da oração. Ponto central. O ponto central nos fala da exortação à vigilância, é a ideia central do sermão profético, pois não sabemos o dia e nem a hora da vinda do nosso Senhor. Então, a exortação à vigilância é a ideia central, porque nós não sabemos o dia nem a hora da vinda do Senhor. A introdução aqui da revista diz: a exortação, a vigilância na presente lição abrange dois aspectos da vida cristã. O primeiro diz respeito às palavras de Jesus na agonia, lá no Getsemane. E o segundo diz respeito ao contexto escatológico, no sermão profético registrado nos evangelhos sinóticos. Evangelhos sinóticos é Mateus, Marcos e Lucas, tá? Porque eles são assim meio parecidos, fala da vida pública de Jesus. Já o de João, que foi o último evangelho a ser escrito, fala já de uma particularidade, da vida de Jesus. O tópico primeiro, o significado da vigilância. O que significa isso? É um ato ou efeito de vigiar, um estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução para não correr o risco. Olha como que é essa palavra, hein? O verbo vigiar aparece na Bíblia no sentido de estarmos atentos em todos os aspectos da vida cristã. Olha que interessante. Subtópico número 1 do tópico primeiro. Vigiar significa estar alerta. Vigiar e estar alerta. A palavra é grega, é do verbo gregório. A palavra grega é do verbo gregório e aparece 22 vezes no Novo Testamento. É o significado, na realidade, de estar alerta, de ser vigilante. Aparece lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, e aparece em Colossenses capítulo 4, versículo 2, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O gregório, que é esse verbo, é usado para denotar vigilância geral. Então, esse é uma vigilância, esse verbo é uma vigilância geral, tá? O número 2, subtópico 2, do tópico primeiro, guardar, vigiai, na realidade, guardar, cuidar, é o verbo grego,
né? E o seu significado é manter acordado, vigiar, guardar e cuidar. Então, manter acordado. Isso quer dizer vigilância constante. Primeiro, aparece no sentido escatológico. Essa palavra vigiar, ela tem várias situações que ela aparece. A primeira, ela aparece no sentido escatológico, tá? Em Marcos capítulo 13, versículo 33. Estamos falando agora do número 2, vigiar, guardar e cuidar, né? Do tópico primeiro, tá bom? Então, essa palavra aparece no sentido escatológico em Marcos capítulo 13 e o versículo 33. Olha que Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Escatológico. Olha essa palavra aparecendo de outra maneira. Número 2, indicando vigilância nas orações e súplicas. Isso aí já aparece em Efésios capítulo 6, versículo 18. E orando a todo tempo, com toda oração e súplica, tá? E ela aparece também, apresenta a ideia de cuidar ou velar, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a ele. Aqui tem uma bênção, hein? Porque velam por vossa alma. Então, se você já não é obediente, né, à sua liderança, então fica difícil Deus te abençoar, tá? Deus colocou os líderes para que eles abençoem a sua vida e você seja abençoado. Entenda isso. Estamos em aula, seja bem-vindos, tá? E estamos aprendendo aqui sobre vivendo em constante vigilância, a lição 12 da Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vindo. Isso, mais uns minutos e o Espírito Santo vai transformando as nossas vidas através do conhecimento. Número 3 do tópico primeiro, tá? O subtópico terceiro, vigiar e ser sóbrio. Vigiar e ser sóbrio. Muitas vezes aparece no sentido figurado esta palavra, né? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, não dormamos, pois como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Não dormamos como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios, tá? O tópico 2 aqui da revista é Jesus no Getsemane. Em oração, o Senhor Jesus rogou ao Pai 3 vezes para que passasse dele esse cálice. Olha que interessante, hein? Por que será que Jesus falou isso para o Pai? Primeiro ponto aqui, Getsemane, do tópico 2, o primeiro subtópico, Getsemane. O nome vem de um termo aramaico. Nós sabemos que no tempo de Jesus falava-se muito, né, aramaico, tá? E a Bíblia também, alguns pontos, principalmente lá no livro de Daniel, muitas palavras, principalmente o livro de Daniel, ela é aramaica, tá? Getsemane, o nome vem do termo aramaico e parece, né, significar prensa de azeite, tá? É uma área localizada no sopé, né, do Monte das Oliveiras, e Jesus reunia-se ali para orar. Era o lugar que Jesus gostava de ficar ali meditando, orando, né, buscando a presença de Deus. Jesus é aquele que nos ensinou a buscar o Pai em oração. Os discípulos não oravam muito, porque eles estavam ainda na escola, estavam aprendendo a orar, né? Se você quer ser assim, um bom ensinador, né, um bom líder para com Deus, o caminho é meditar na palavra e orar e consagrar, e o Espírito Santo, na hora certa, ele começa a te usar. Se eu fosse você agora, eu dava um glória. Estamos em aula, sejam bem-vindos, tá? O subtópico 2 do tópico 2, tá? Nós estamos no tópico 2, o número 2, a angústia de Jesus.
Alguns estudiosos perguntam por que só agora começou a angustiar e a entristecer. Por que só agora, se no Getsêmani, Jesus começou a se entristecer? Né? Porque Jesus ia, onde que Jesus chegava era alegria, era vida sendo restaurada, vida sendo curada, mas agora, nesse momento, ele começou a angustiar. O pavor que Jesus estava sentindo não era a morte. Entenda isso, tá? Não era a morte. Mas, pastor, o que era? Mas o pavor que Jesus estava sentindo, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice. Ele não tinha medo da morte. Jesus nunca teve medo da morte, aprende isso. O seu pavor não era a morte, mas de ser separado do Pai ao assumir os pecados de toda a humanidade. Porque quando Jesus estava na cruz, todo o pecado da humanidade estava sobre ele, e quando isso acontece, o Pai afasta dele. Entenda isso, a agonia de Jesus foi isso. Não era medo da morte, era a separação que o Pai ia fazer dele por aqueles momentos quando ele estava com o meu pecado e com o seu pecado sobre ele, porque nós não éramos merecedores. Amém? Estamos em aula, sejam bem-vindos no nome de Jesus. Número 2 do tópico segundo, do tópico 2, o número 2, subtópico 2, né? A angústia de Jesus. Aí nós comentamos agora nessa introdução sobre a angústia de Jesus e está lá também registrado no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Olha o que Paulo escreve. Aquele que não conheceu pecado, preste atenção, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é esse temor que o Senhor Jesus tinha como homem, desse afastamento que iria acontecer e aconteceu quando ele estava na cruz e o pecado da humanidade estava sobre ele. E Paulo vai entender isso quando ele escreve aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, vai falar que aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Estamos em aula, sejam bem-vindos, tá? O número 3 do tópico 2, o cálice. Então, olha que Jesus vai dizer: meu Pai, se for possível, passa de mim este cálice. O cálice aqui significa corpo também, tá? Então, no Velho Testamento, para nós entendermos aqui, é usado metaforicamente. Então, no Velho Testamento vai passar copo ou cálice, tá? Então, é usado para indicar uma situação miserável. Então, cálice ou copo, né? Ele é usado para indicar uma situação miserável. Está registrado, né? Um dos pontos que eu peguei só, não todos, peguei alguns. Salmo 11, versículo 6. Sobre os ímpios fará chover laço de fogo, enxofre, vento tempestuosos, eis a porção do seu copo. Tá? Então, essa palavra copo aqui é cálice, que está no Salmo 11, versículo 6. Olha o Salmo 23, né, o salmo mais conhecido no mundo e da Bíblia. Né? Todo mundo, né, você vai num lugar, mesmo que a pessoa não conheceu ainda Jesus, está lá o Salmo 23, né? Escrito por Davi, inspirado pelo Espírito Santo. O Salmo 23, o verso 5, tá? O Salmo, como ele é cântico, então não se diz versículo, tá? Se diz verso, tá? Então estamos aprendendo, né? É mais uma coisinha aí que a gente aprende, né? Com a palavra de Deus. Diz, preparas, olha o que ele vai dizer, preparas uma mesa perante a mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice se transborda. Olha o que ele vai dizer. Então aqui está a palavra. Da mesma forma, indica a ira de Deus. Olha, da mesma forma, essa palavra indica a ira de Deus.
Isaías 51:17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que bebestes da mão do Senhor o cálice do seu furor. Tá? Então aqui uma forma de ira. Lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 10, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira. Tá vendo? A palavra aparece aqui também no livro de Apocalipse, capítulo 14 e 10. Tem mais alguns, mas nós selecionamos esses dois, para nós termos um entendimento. Estamos em aula. Sejam bem-vindos no nome de Jesus. O subtópico, o tópico terceiro, tá? Exortação e vigilância. Confere aí na tua revista, tópico 3, exortação e vigilância. Estamos em aula, seja bem-vindos, tá? Não sai daí não, segura, que nós vamos aprender ainda muita coisa aqui, tá? No contexto escatológico, o número 1, do tópico terceiro, no contexto escatológico, é um dos pontos centrais, tá? A vigilância e exortação. No contexto escatológico, é um dos pontos centrais. Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz: porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Tá? Então Jesus está falando aqui essa palavra. O que significa? O que significa a necessidade? O que significa isso quando Jesus diz assim? Preste atenção. Porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Significa necessidade. Isso significa, preste atenção, olha para cá agora, a necessidade de ficarmos atentos. Quando ele fala o Pai não sabe, somente o Pai, os anjos, eu também, o Filho também não sabe, significa a necessidade de estarmos em vigilância. Deixa eu te dizer algo aqui, no particular, você está vigiando? Os sinais estão aí, indicando a sua vinda. Todos os sinais. Temos agora recente, um ataque numa escola aqui no Brasil, coisa que não tinha, está tendo agora também. Isso é o quê? Sinais, indicando a vinda do Mestre. Naquele tempo do começo do Evangelho, os cristãos já estavam vigilantes. O que não diremos de nós, que somos a igreja do arrebatamento? Olha para cá, nós somos a igreja do arrebatamento. Queira você acreditar ou não, naquele tempo ele já estava vigiando, você imagina agora. O número 2 do tópico terceiro, a vida cristã. Eu dei alguma separada. Número 1, é o estado de alerta para não cairmos em pecado. Na vida cristã, tá? Nós temos que estar em estado de alerta para não cairmos em tentação, em pecado. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, olha o que diz: vigiai, estar firmes na fé. Então isso quer dizer, nós temos que vigiar, a hora que nós vigiamos, estarmos firmes na fé. 2, temos que estar vigilantes, porque ele pode voltar a qualquer momento. Talvez você está muito preocupado aí com a sua empresa, com tudo. Se preocupa com a vinda de Jesus também. Não estou dizendo que você não tem que se preocupar. Tem. Se preocupa com a vinda de Jesus, se ele vir agora. Vamos lá? 3. A evangelização mundial por meios da tecnologia. Tudo que está aí hoje, o evangelho é um impulsionamento do evangelho abranger, todas as nações do mundo. E olha que Jesus disse, hein? Quando o evangelho for pregado em todos os lugares, aí vai vir o Senhor. Então se começa a observar, a evangelização por meio da tecnologia está abrangindo o mundo.
Isso é um sinal que Jesus está prestes a vir buscar a sua igreja. Se eu fosse você, querido, eu dava um glória agora. Sabe por quê? Porque quando Jesus vir buscar a igreja, as primeiras coisas já se passaram. Eis que tudo vai ser novo. Novo céu, nova terra, nova glorificação, tá? Eu almejo isso aí, porque nós somos, preste atenção, olha para cá, peregrinos e forasteiros. Outra coisa que caracteriza na vida cristã é a posição de Israel. Olha que Jesus mencionou quando estava: olhai para a figueira. Figueira na Bíblia, na tipologia, simboliza Israel. Quando a figueira florescer, olha que Jesus falou, quando a figueira florescer, Israel hoje está no auge de tudo o que a escatologia fala, de tudo que Jesus falou. Israel hoje está no auge de tudo. E isso está escrito: quando ela florescer, breve está a vinda do Senhor. Número 3, vigiai e orai. Tá? Número 3 do tópico 3º. Estamos já indo para o final. Deus abençoe a sua vida. Segura aí mais um pouquinho e nós estamos aprendendo junto nessa escola bíblica dominical. Se eu te falar uma coisa, se servir para você esse estudo da escola bíblica, compartilhe ele, né, para essa palavra chegar a mais pessoas. Esse o nosso intuito, tá bom? Serviu para você, compartilha e o nome do Senhor vai ser glorificado. Vigiai e orai indica ficar despertado, acordado. Preste atenção, vigiai e orai indica ficar despertado, né, acordado. Temos que ficar atento em todos os momentos. Nós temos que ficar atento em todos os momentos. Mateus capítulo 25, né, o versículo 1, 2, na verdade o começo de Mateus 25 vai falar da parábola das 10 virgens. Então nós vemos o versículo de número 2, que 5 já era louca. Elas não se tornaram loucas, elas já eram loucas. Isso quer dizer que aquelas 5 estavam dentro da igreja, mas não era convertida, até que veio o noivo, né? Aquelas que tinham o azeite de reserva, isso, aí o noivo veio e aquelas outras 5 que não estavam esperando, eram loucas, né? Na hora que o noivo veio, elas estavam despreparadas. Como está você? Você está preparado ou não? Número 4, subtópico 4 do tópico 3, estamos finalizando já essa aula. O espírito e a carne. Olha que diz Romanos, capítulo 8, versículo 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Então, as pessoas que são carne, é óbvio, vai inclinar para as coisas da carne. Romanos, capítulo 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é morte. Quando a Bíblia fala aqui de morte, a pessoa que é carnal, e a inclinação da carne é morte do corpo físico e é morte também espiritual da pessoa. Porque tem muitas pessoas que estão vivas, mas está morto, né? Ele está morto espiritualmente. Talvez, eu estou falando até com pessoas nessa situação, né? Você está vivo, mas espiritualmente, queridos, você está morto. Mas através dessa aula, o Espírito Santo está te restaurando. Levante a cabeça e glorifica o nome do Senhor, ele vai te restaurar. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21, vai falar ali das obras da carne. Destaquei alguns: bebedice, né? E a Bíblia diz, no final do versículo 21, não herdarão o reino de Deus. Hoje está uma onda, né, de muitas pessoas, não, um copinho não faz mal, mas os que bebem não herdarão o reino de Deus. Bebedice não herda o reino de Deus. Tá? Vamos concluir essa lição? Vamos concluir. Foi uma experiência para os apóstolos lá no Getsemane, né? Onde Jesus orava, tudo, eles observavam, irmãos. Porque os discípulos naquele tempo eles não oravam. Se orava pouco, né? Eles não tinham esse hábito de oração, mas foi uma experiência para ele. E nos ensina que cada um de nós temos o nosso Getsemane. Amém?
Deus abençoa, tá? A sua vida, concluímos essa lição e a próxima já vai ser a última, né? E a próxima revista vamos estar estudando sobre o tabernáculo. Deus abençoa a sua vida, tá? Poderosamente, e se serviu para você essa aula, compartilha. Até mais. Tchau.